Oi, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu detesto igreja. Toda vez que eu chego lá, sempre tem alguém, um infeliz, pra me olhar torto. Ficar reparando nas minhas roupas, nas roupas que eu vou. Sem contar que eu acho que as pessoas são muito fofoqueiras também, sabe? Mania de querer ficar cuidando da vida do outro. Agora deram pra controlar o que você faz na rede social. Você faz alguma coisa na rede social que a pessoa não acha legal, já vem textão e mensagem pra você no particular. Cadê o amor que Jesus falou pra ter pelos irmãos? Sem contar a galera, né, que acha que é santa. Na igreja é uma coisa, mas fora da igreja eu sei muito bem como é que é, tá? Que não me engana, não. Não é colocando uma saiona, falando igual crente, que vai me enganar, não, tá? Porque eu sei muito bem as coisas que esse povo tá fazendo aí. Olha, só por Deus. Eu ir pra igreja? É não. Prefiro ficar na minha casa. Tô mais segura. Não curti a experiência de ir pra igreja, não. Detestei. E sabe por que esse tipo de relato tem se tornado cada vez mais comum? Por causa dos legalistas! What is legalistas? Eu posso te dizer porque eu também já fui legalista! Agora já chega. Bom, pra quem não sabe, legalistas são fariseus. E pra quem não sabe, quem matou Jesus foram os fariseus. Com vocês, os fariseus. Jesus também era fariseu. Oh my God. Provavelmente agora somente bugou. Legalista é uma coisa que não é boa. Os fariseus eram legalistas e mataram Jesus. E Jesus era fariseu? Quê? É, meu amigo. Jesus era fariseu, mas tem um lado bom ser fariseu. E é isso que eu vou te explicar agora. E aí você vai entender porque muita gente detesta a igreja. E talvez você deteste a igreja também. Ah, e por causa da má experiência com os legalistas, muitos detestam a igreja ou se tornam antinomistas. Bugou. Não é todo mundo que sabe o que significa antinomista e legalista. Mas eu vou te explicar aqui o legalista, o antinomista não. O antinomista vai para outro vídeo. O apóstolo Paulo fala muito sobre legalismo na carta aos Gálatas. E também sobre antinomismo, mas ele vai falar muito sobre esse comportamento na carta dos Gálatas, que eu quero comentar com você aqui agora. Bom, como eu disse, Jesus era fariseu. E o que era ser um fariseu? O fariseu, ele era o mais zeloso pela religião judaica. Ele era o que era mais fervoroso, mais dedicado. E o que acreditava em tudo que a lei, né, e o Velho Testamento estava escrito. Inclusive na ressurreição. E cumpriam tudo à risca. Dentro da religião judaica, tinha 4 divisões. Os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Eu quase me esqueci. E essas divisões se davam porque havia conflitos de crenças. Grava isso. Mas, como eu disse, os fariseus eram os que eram mais dedicados e os que acreditavam em tudo o que estava escrito de fato no Velho Testamento, inclusive na ressurreição. Por isso Jesus era fariseu, Jesus era dedicado, Jesus, enfim, cria em tudo que estava no Velho Testamento, né? Até porque ele é próprio Deus, mas ele vinha dos fariseus, porque o fariseu era a classe do judaísmo mais fervorosa e mais dedicada e mais zelosa do judaísmo. Essa é a parte boa, mas agora vem a parte ruim. E é aí que você entra, meu amor, ou quem detesta a igreja. Claro que eu te falei superficialmente o que seria ser um fariseu, né? Mas tá bom, vamos prosseguir. O fariseu também se dedicava em cumprir tudo o que estava escrito no Velho Testamento, na lei. Então, cada detalhe, eles se preocupavam muito com o calendário, os dias das festas, e se preocupavam muito com a comida, com a alimentação, né? O que era proibido de comer, o que podia, o que não podia. Então, eles observavam isso muito. E também se preocupavam com a circuncisão, que é arrancar, né, um pedacinho da pele do órgão genital masculino. Ai, mas foi por ordem de Deus isso, tá? Um dia posso explicar sobre isso também. Então era com isso que eles mais se preocupavam, porque não dava para cumprir toda a lei, né? Então eles se preocupavam com o calendário, né, as festas, guardar o sábado, se preocupavam com a alimentação e com a circuncisão. E aí que tá. Como não dava pra cumprir toda a lei, porque é impossível,
né? O pecador, o homem pecador jamais vai conseguir cumprir toda a lei. Aí o que eles faziam? Eles focavam no quê? No que dava pra ver. Então, já que dá pra mim supervisionar você, se você tá cumprindo o calendário, dá pra mim supervisionar se você tá comendo o que a lei manda. Dá pra mim supervisionar se você é circuncidado ou não. Então, se você fazer tudo isso, se você cumprir esses requisitos, você está ok com a religião judaica. E aí entra na questão do legalista cristão. Porque os judeus são os primeiros cristãos. E o farisaísmo se tornou, então, legalismo dentro da religião cristã, dentro da igreja. E por isso muita gente detesta a igreja. Jesus não deu no meio dos fariseus? Sim, Jesus deu no meio dos fariseus. Porque eles eram hipócritas. Hipócritas. Falava uma coisa e fazia outra. Mas ninguém conseguia saber o que eles faziam no oculto. Por quê? Porque só Deus conhece a intenção. E o que eles faziam fora dos holofotes dos olhos dos homens. E como o cristianismo não tem calendário, não tem festa para você cumprir, não tem nada, não tem alimentação, tá livre, não tem problema mais comer alimentação. A única ressalva que tem é comida oferecida a ídolos. Mas fora isso, meu amor, não tem nenhum problema, a não ser comida feita com sangue. Isso não. Isso fica proibido para os cristãos também, porque o sangue é vida. E também os cristãos não precisam mais circuncidar, porque a circuncisão agora é no coração. Não tem mais circuncisão na genital do homem, não tem mais. E aí quando os judeus viraram cristãos, eles ficaram meio perdidos, porque não tinha nada exterior mais para eles supervisionar. Aí, com o passar do tempo, os judeus começaram a querer fazer os cristãos virarem judeus de novo. E começaram a obrigar os cristãos a guardar o calendário judeu, a se circuncidar, a não comer a tal da carne de porco e muitas outras coisas. Guardar o sábado, porque senão você não ia pro céu se você não guardasse o sábado. Tem religiões que ainda guardam o sábado, ok? Eu não estou zoando essas religiões, eu só estou brincando para que você consiga entender melhor o que é que a Bíblia nos ensina. Porque esse assunto é pesado e com humor às vezes você consegue entender melhor. Ou não também. Mas enfim, com o passar do tempo, os judeus começaram a fazer isso. E o apóstolo Paulo rebate muito isso. Eu vou ler pra vocês porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele fica muito bravo. Olha o que ele disse. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ele se inclui, nós ou um anjo do céu pregue outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete depois a mesma coisa. Essa carta do apóstolo Paulo tá muito bravo, muito bravo. Dá pra você sentir nas linhas como ele tá irritado. Bom, e com o passar do tempo, depois que todos os apóstolos morreram, os cristãos continuaram fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eles precisam de alguma coisa exterior para supervisionar se você vai pro céu ou não vai. Só que como os cristãos não têm um pré-descrito na lei o que é para fazer, começaram a inventar um monte de coisa. O tamanho do cabelo, o jeito que você tem que se vestir. Mulher não pode usar calça, mulher não pode passar maquiagem, crente não pode se vestir bem, que já tá na moda do capeta, e muitas outras coisas. Mas, entretanto, contudo, todavia, sim, o exterior também vale. Só que o exterior do cristão só começa a mudar, né? O exterior só começa a ser diferente, ficar diferente, quando começa a acontecer uma transformação no interior. E é isso que Paulo rebate 500 mil vezes. O que importa, primeiro, é que esteja ocorrendo uma transformação aqui. E ao longo do tempo, nós vamos ver e temos que ver uma transformação no exterior. E na fala, e nas ações. E na língua tem que ter transformação também. Gente gosta de falar mal da vida dos outros. Tem que mudar, gente, tem que mudar esses caminhos aí. Tem que se arrepender disso aí.
falar palavrão, reclamar demais da vida. Tem que mudar aqui também, ó, no zóio, cobiça, inveja. Aqui também, ó, soberba, arrogância, prepotência. Tudo isso tem que mudar. Senão, meu amor, não é crente. O cristão verdadeiro tem que mostrar evidência de transformação que ocorreu aqui, ó. No caso aqui, né? Tem que exteriorizar sim. Porque aí entra Tiago, né? Sem obras, a fé está morta. Sem evidências de que houve transformação, é porque não houve transformação. Enfim, e com todo esse desejo de querer controlar se a pessoa tá indo pro céu, se ela não tá, né? Se tornam legalistas, cristãos legalistas, porque querem julgar o irmão, né? Condená-lo. Porque nós podemos julgar sim. Julgar na Bíblia, né? O cristão deve examinar, julgar. Mas condenar não. E nem tratar mal a pessoa. Embora muitas vezes, quando dizemos as verdades, as pessoas acham que você está tratando elas mal. Porque a verdade dói, né? Mas eu quero estabelecer aqui uma divisão para a gente poder compreender um pouquinho melhor essa questão de legalismo dentro da igreja. Dentro da igreja existe os que não se batizaram e os que se batizaram. Quem se batizou faz parte do corpo de Cristo. Quem não se batizou não faz parte do corpo de Cristo. Jesus diz que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. É apenas um visitante. Uma pessoa que não se batizou ainda, que está visitando a igreja ou que vai na igreja frequentemente, mas não se batizou. Na minha igreja tem vários casos desse. Na minha família tem vários casos desse. Pessoas que vão à igreja, que frequentam a igreja, mas não se batizaram. Não fazem parte do corpo. Essas pessoas, elas não podem ser tratadas mal. Não pode ser cobrado dessas pessoas o comportamento de um cristão bíblico. E quem faz isso, tá pecando. Porque você está afastando a pessoa. Se ela se decidir se batizar, amém. Mas se não, não podemos tratá-la. E nem tratá-la não podemos cobrar essa pessoa de forma alguma. Porque ela ainda não se decidiu. Então, se você sentiu que você foi maltratado e você não se batizou, infelizmente estão pecando, porque te trataram mal. Mas e quem batizou? Quem batizou-se, quem agora faz parte do corpo de Cristo, é outra história. Porque sim, agora você tem uma responsabilidade. Nós que somos cristãos temos o dever de zelar pelo nome do Senhor, zelar pela sua santidade. E quem vai nos cobrar, principalmente, é Ele mesmo. Mas muitos se sentem santões e que já estão há algum tempo dentro da igreja. E são os tais os legalistas. E aqueles que estão começando, ou até mesmo alguns irmãos que já estão há algum tempo, né, na igreja, erram ou cometem falhas. O tratamento com esses irmãos precisa ser firme, mas com amor, mas firme. A pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é batizada, que é cristã, ela precisa ser corrigida sim. Mas antes de ser corrigida, eu preciso entender que eu tenho que zelar pelo nome do Senhor. Então eu tenho que sim me preocupar com o que a Bíblia me ensina, na forma que eu tenho que me vestir, na forma com que eu tenho que falar, na forma com que eu me comunico, na forma com que eu vou me relacionar com as pessoas, na forma com que eu vou cuidar dos meus filhos, com que eu vou me casar, com que eu vou namorar, a forma com que eu vou tratar os meus irmãos na igreja, a forma com que eu vou tratar a minha família, a forma com que eu vou tratar o meu esposo, a minha esposa, a forma com que eu vou tratar os meus pais, a forma que eu vou me posicionar nas redes sociais. Eu tenho que me examinar o tempo todo. A forma com que eu me visto, eu preciso examinar se eu estou me vestindo para provocar homens, se tem sensualidade por trás. O cristão tem que se autoanalisar. Mas muitas vezes a gente vai falhar e a gente não vai enxergar o nosso erro. E aí sim, alguém vai precisar nos corrigir e sim, supervisionar a nossa vida. Porque nós somos um corpo e nós temos que nos ajustar. E esse ajuste é feito entre irmãos. E para a glória de Deus.
Cristão, acostume-se com isso. É pro seu bem. Só que sim, muitas das vezes vão nos corrigir da maneira errada. E vai doer, porque muitas das vezes tem pessoas que nos corrigem com a intenção sim de nos machucar. Porque se sentem superiores a nós. Mas fica tranquilo, Deus está vendo esse tipo de intenção. Eu falei pra vocês que eu já fui legalista. Teve um momento da minha vida que eu me senti superior. E eu comecei a olhar coisas exteriores que não tinham por que eu olhar. E quando eu entendi que eu era um miserável pecador e que eu pecava o tempo inteiro e que eu precisava colocar a minha vida para agradar ao Senhor primeiro, me preocupar se eu estava agradando a Deus, aí eu parei de olhar para as pessoas e segui o conselho de Paulo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. E foi o que eu fiz. Porque eu sou salva pela graça, igual todo mundo vai ser. Não por obras, pela graça. Mas, quando eu observo que algum irmão meu cometeu alguma coisa que precisa ser corrigida, eu sento com a pessoa e converso com ela. E exponho, mas com amor. E agora, minha intenção é de correção para a glória de Deus. E o Senhor sabe qual é a minha intenção, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Como, por exemplo, os vídeos que eu fiz aqui sobre o pastor Luiz Hermínio, é para alertar as pessoas e sim examinar o caso, mas com a intenção da glória de Deus. Para a glória de Deus, pela defesa da palavra de Deus e para alertar pessoas. E enfim, quando você começa a detestar a igreja, isso é um sinal preocupante, porque sim, feriram você, mas muitas das vezes também não feriram você. Você se feriu, porque você não entendeu o que é ser um corpo, fazer parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo desceu o chicote nos coríntios, mas sem dó. Deu no meio de todo mundo. Jesus também dava no meio quando era necessário, porque a correção é necessária. Senão a gente vai virar crente mimado. E é o que tem muito por aí. Crente mimado. E por isso detestam a igreja. Mas o conselho que nos é dado é não abandonar a congregação. Portanto, se você está detestando a igreja ou se você não quer mais frequentar uma igreja, olha o que tem de conselho para você. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Cristo. Sim, o Senhor Jesus está voltando. E eu quero dizer com este vídeo de que se você está detestando a igreja, se você pegou a versão da igreja, vá para a igreja, procure outra, procure uma igreja bíblica, uma igreja que esteja perto da Bíblia, que ensine a Bíblia, né? E que creia no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Porque pode até ser ruim estar dentro da igreja, mas é melhor lá do que estar fora. Dentro da igreja você vai crescer e aprender. Na igreja você vai amadurecer com muitas situações que vão acontecer. Situações sim ruins, mas que vão ser através dessas situações que você vai conseguir aprender e colocar em prática o amor que você está aprendendo em todos os cultos. Você precisa sim se ligar a um corpo, fazer parte do corpo. Bom, e é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido o recado. Guarda no seu coração. Se você não concorda, tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. Não precisa, né, ficar nervoso. Pode expor a sua opinião aí à vontade. Mas é isso aí. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui. Espero que se você, né, detestou a igreja por algum motivo, você possa orar, buscar em Deus para que em breve você volte a estar ligado a um corpo, ok? Um grande beijo e até a próxima.